Olá, meu irmão, minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria. Espero encontrá-los bem. Seja bem-vindo a este vídeo formativo. Hoje nós vamos falar, meus irmãos, sobre o Sagrado Magistério da Igreja. Esse belíssimo tema que eu particularmente gosto muito. O Sagrado Magistério, juntamente com a Palavra de Deus, que é a Sagrada Escritura, e também juntamente com a Sagrada Tradição, compõem os três pilares da nossa fé, da nossa igreja e da nossa doutrina. Esses três pilares que nos trazem a segurança de saber que nós estamos confiando em algo que é sólido, em algo que realmente veio da autoridade do próprio Senhor Jesus. Santo Agostinho, grande santo e doutor da igreja, já dizia que ele não creria na palavra de Deus, que ele não creria na Bíblia, se não fosse a própria autoridade da igreja que dissesse para ele que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu te convido a refletir comigo primeiramente o que disse o nosso Senhor Jesus, lá no Evangelho de São João, capítulo 16, versículos 12 e 13. Ele disse aos seus discípulos: muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não as podeis suportar agora. Quando vier o Paráclito, o Espírito da Verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porque não falará só por si, mas dirá o que ouvir e vos anunciará as coisas que virão. O próprio Senhor Jesus, que recebeu do Pai, o Criador de todas as coisas, a autoridade de vir à terra, e quando estava para voltar ao Pai, deixou e designou uma grande missão aos seus apóstolos, que era de serem portadores dessa verdade. É claro que a igreja não acabava com a morte dos apóstolos. Os apóstolos precisaram nomear novos membros, novos bispos ou novas autoridades para continuarem pregando a verdade, para continuar batizando e para continuar ensinando tudo aquilo que o Senhor lhes disse para ensinar. E olha o que a palavra diz lá em Atos 2, versículo 42. Perseveraram eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. Quem eram eles? Eram todos aqueles que seguiam os apóstolos, todas as primeiras comunidades. Ou seja, eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, que era, consequentemente, a doutrina de Jesus. Lembra que o Senhor falou que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Pois é, como que 2000 anos depois podemos ter a garantia de que o que conhecemos de Deus ainda é a verdade, que não foi manipulada, que não foi distorcida, que não foi deturpada? Então a principal função do magistério da igreja é garantir que continuemos seguindo neste caminho da verdade. Outra função é interpretar autenticamente, meus irmãos, a palavra de Deus, com autenticidade, a mesma autenticidade que os discípulos que tinham andado com Jesus, que depois vieram a se tornar os apóstolos, os missionários, os responsáveis por pregar a palavra de Deus e pregar o cristianismo, a mesma autoridade que eles tiveram depois que Jesus voltou ao Pai, continuou ao longo dos 20 séculos até hoje. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 26 ao 40, a palavra de Deus nos mostra que Filipe, um dos apóstolos, recebeu uma revelação vinda de um anjo de Deus, para ele se aproximar do eunuco. Esse eunuco era ministro da rainha da Etiópia, um homem de dada importância. E quando Felipe chegou perto desse homem e percebeu que ele estava lendo o Antigo Testamento, lendo especificamente o livro de Isaías, ele foi instruído pelo Espírito Santo a perguntar para o eunuco: você está entendendo o que lê? E o eunuco respondeu para Felipe:
Como que eu vou entender se ninguém me ensina, se ninguém me explica o que quer dizer? E aí ele começa a perguntar para Filipe de quem o profeta Isaías estava falando. Era dele próprio? Era do Messias que estava por vir? E aí Filipe começou a explicar para ele. Da mesma forma que Filipe precisou ensinar este eunuco a interpretar o que estava lendo, nós também hoje, assim como este eunuco, não podemos interpretar a nossa livre e espontânea vontade. A igreja, com a sua autoridade dada por Jesus, ao longo de todos esses séculos, interpretou para nós. É por isso que na minha e na sua palavra de Deus, na minha e na sua Bíblia, contém os rodapés, que são autoexplicativos. De forma imediata, nós temos dois tipos de magistério: magistério ordinário e magistério extraordinário. Vamos entender melhor o que são cada um desses documentos. Como o próprio nome diz, o magistério ordinário, ele é exercido continuamente pelos bispos em colegiado e pelo Papa através de documentos de diversos tipos. Enquanto que o extraordinário é exercido em situações pontuais pelo Papa ou por todo o colegiado em torno de um Papa, por exemplo, um concílio ecumênico, e tem também o caráter de infalibilidade. Que tipos de documentos compõem então o magistério ordinário? Bulas papais ou cartas apostólicas, encíclicas, exortação apostólica, breves papais e documentos sinodais. Quais são os tipos de documentos do magistério extraordinário? Decretos, constituição ou declaração. Estes são os documentos que compõem o magistério extraordinário da Igreja. É por isso, meus irmãos, que a Igreja não tira apenas da palavra de Deus, apenas da Bíblia, a sua certeza sobre as coisas reveladas. Infelizmente, irmãos, nós não vamos ter tempo para exemplificar cada tipo de documento aqui. Mas o que nós queremos aqui é dar a você uma luz para que você consiga enxergar a importância deste, como disse anteriormente, tripé, um dos três pilares, uma das três colunas que sustentam a nossa igreja. E para concluir essa formação, eu quero ler para vocês o artigo 77 do Catecismo da Igreja Católica, que diz assim, preste atenção, olha que bonito: para que o Evangelho sempre se conservasse inalterado e vivo na Igreja, os apóstolos deixaram como sucessores os bispos, a eles transmitindo a seu próprio encargo de magistério. Com efeito, a pregação apostólica, que é expressa de modo especial nos livros inspirados, devia conservar-se por uma sucessão contínua até a consumação dos tempos. Obrigado pela sua atenção até aqui. Que Deus te guarde e te conserve, e assim o faça com toda a sua família. Em nome de Jesus Cristo. Um forte abraço. Salve Maria. Tantum